Olá, eu sou a Luana, bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou falar sobre visto para a Europa. Eu não sei se você sabia, mas brasileiro, pelo menos até agora, não precisa de visto para a Europa, só que a partir de 2021 vai precisar, então eu vou falar um pouquinho sobre isso e também vou falar como que a gente pode ficar na Europa por anos sem precisar de visto. E antes que me xinguem falando assim que eu tô ensinando coisa ilegal, qualquer coisa desse tipo, não é nada ilegal, tá? É só o jeitinho brasileiro, né, de conseguir as coisas. E eu vou explicar exatamente como que é isso, né, que não é de qualquer jeito só chegar entrando assim. Não vou explicar como é que funciona, do que eu tô falando. Se eu falar merda, aí sim você pode me xingar, mas antes, assiste o vídeo, tá? Só ver aqui o que eu tô falando antes de começar a me xingar, tá bom? Dá pra fazer isso? Obrigada. Vamos lá. Pra quem não sabe, nós brasileiros não precisamos, pelo menos até 2020, de visto para entrar na Europa. Pra conseguir explicar isso, eu tenho que primeiro explicar sobre o acordo Schengen. Acho que é isso mesmo, Schengen. Eu não sei falar, gente, o negócio, mas é isso, Schengen, tá aqui a palavra, Schengen. Enfim, esse acordo ele vincula 26 países e ele não é exatamente para brasileiros. Gente, tem um barulho aqui, mas ignora, tá? Ele não é específico para brasileiros. Ele é um acordo que, obviamente, primeiramente são para os europeus e acaba influenciando alguns outros alguns outros países, incluindo aqui o Brasil. E como que isso funciona? Eu vou falar a lista dos países aqui bem rapidão, vou deixar aí agora, vai aparecer o nome, eu vou sair lendo rapidinho. É Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, não sei falar isso, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Baixos, Polônia, Portugal, República Tcheca, Suécia e Suíça. Esses países fazem parte do acordo Schengen. O que isso significa? Que entre eles ali, né, por exemplo, um francês pode ir na Finlândia sem precisar passar pela imigração. É como a gente aqui indo pra Argentina, só com identidade. É basicamente isso dentro dos países que estão dentro do acordo, né? Por exemplo, a Inglaterra, que eu não li o nome dela, não tá dentro desse acordo dos países Schengen. Esses países, eles podem, né, andar entre eles sem precisar de toda aquela burocracia de consulado, né, tirar visto e essas coisas. E isso acaba influenciando em alguns vistos para estrangeiros também, tipo, fora da Europa, como nós brasileiros. Então, se a gente, por exemplo, a gente foi pra Portugal, que faz parte do acordo Schengen. Faz, não faz? Faz. Só pra não falar besteira aqui. A gente vai pra Portugal, que faz parte do acordo Schengen. Então você não precisa tirar visto nenhum, você vai pegar seu passaporte bonitinho, seu dinheiro e, obviamente, uma passagem de saída de Portugal, porque, né, você não pode entrar lá falando, eu só vim aqui turistar e ficar lá um ano. Não é assim, né, gente? Você vai lá com o passaporte, com a passagem de saída de Portugal. Especificando, eu estou falando saída de Portugal, não estou falando volta para o Brasil. Isso é uma coisa que as pessoas pensam muito, tipo, eu vou ir com visto de turista, então eu já tenho que ter a passagem de volta pro Brasil. Não, você tem que ter a passagem de saída daquele país, entendeu? Eles não especificam, você tem que ter a passagem de volta para o seu país, você tem que ter a passagem de saída de lá, entendeu? Então é uma coisa que eu também pensava muito antes, tipo, eu tenho que ir com a passagem de volta pro Brasil. Não precisa. Mas vamos lá. Você foi lá pra Portugal, com a passagem de saída de Portugal, seu passaporte, seu dinheiro, e eles te deram um visto de entrada Schengen, que é o acordo, né, que tá ali entre os países. Com esse visto, você pode andar por esses 26 países sem toda a burocracia de passar pela imigração, porque você já tem o carimbo do Schengen, que ele vale, tipo, pra todo mundo ali que tá dentro do acordo. Então você pode andar por Portugal, aí você vai pra Espanha, aí sei lá, você vai pra França, Finlândia, eu tô lendo aqui o nome dos países, gente. Eu tô fazendo aquele mochilão ali pela Europa, né? Dentro dos países que estão no acordo. E o que esse visto é? Não quer dizer que você pode ficar lá a vida toda, né? Anos, tranquila, não. Você tem um prazo de 90 dias pra ficar nesse visto dentro de 180 dias. Tá aqui, ó, 180 dias. Dentro desses 180, dessa linha do tempo de 180, você pode ficar 90 dias, entendeu? E não quer dizer também que você tem que ficar 90 dias certinho. Você pode, sei lá, ficar 30, sair do país do acordo, depois voltar e ficar mais 30 e sair, ficar, sei lá, um ano fora e depois voltar e ficar mais 30, entendeu? Deu pra entender, né? Não é possível, gente. Eu acho que eu expliquei muito bem. Eu fico perguntando isso porque eu acho que eu explico as coisas muito erradas, assim. Parece que na minha cabeça tá certo e eu transmito errado. Mas vamos lá. E aí você pode ficar lá dentro, nesses 90 dias, dentro de 180. E como que você pode ficar, tipo, mais tempo na Europa fazendo esse negócio do acordo Schengen? É o seguinte, existem países que não estão dentro desse acordo. Igual eu falei, a Inglaterra não tá dentro desse acordo. Vou até falar quais são os países que estão fora. Que é a Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales, que todos fazem parte do Reino Unido, né? A Irlanda, Bulgária, Chipre e Croácia. Esses países não estão dentro do acordo Schengen. Você pode entrar lá com visto, do mesmo jeito que você entra dentro do acordo Schengen. Você chega lá com um passaporte e uma passagem de saída do país e eles te dão visto na hora. Não é igual, sei lá, os Estados Unidos, que você tem que fazer toda aquela coisa lá de tirar visto, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? Que a gente já conhece. Não, você chega e tira o visto na hora. Então,
eu tô na Itália, por exemplo, tô na Itália, fiquei lá 90 dias, isso com visto Schengen. E aí eu não quero voltar pro Brasil. Eu já tô com a saída ali da passagem da Itália pra ir pra Inglaterra, porque você tem que entrar no país com a passagem de saída daquele país, né? Então eu entrei na Itália com a passagem de saída pra Inglaterra. Fiquei os 90 dias dentro do visto dentro da Itália, né, com o acordo Schengen. Fui pra Inglaterra, fiquei mais 90 dias, que é o tempo que eles permitem lá como turista também. Depois eu posso voltar pra algum país do acordo Schengen, tipo a Itália ou, sei lá, a Espanha, qualquer país assim. Entenderam? Você pode ficar... Meu Deus, moto! Você pode ficar transitando entre países do acordo Schengen e países fora do acordo. E assim, tem gente que vive lá anos desse jeito, só pulando. Fica 6 meses... 6 meses não, né? Ai, gente. Fica 90 dias... 90 dias? É 3 meses. Fica 90 dias dentro de um país do acordo Schengen, aí vai lá e fica mais 90 dias na Inglaterra, aí depois volta para o acordo Schengen, aí depois fica lá na Escócia, e assim vai pulando. Quando você vê, passou um ano. Porque de 3 em 3 meses, rapidinho chega um ano. E como que você vai ficar lá sem dinheiro, né? Porque eu não sei se você foi igual a mim, você não é herdeira, né? Tipo, tem uma fortuna lá, você espera e tal. Você precisa de dinheiro, precisa trabalhar. Claro, esse visto é pra turista, então você não pode trabalhar sendo uma turista, obviamente. Também não pode te dar nem nada disso. Pra isso tem os vistos específicos e eu não tô falando disso. Então, como é que você faz? Tem muita gente que faz trabalhos freelancers, que faz trabalha remotamente, igual agora, durante a pandemia, tem muita gente trabalhando de casa, as empresas estão percebendo que alguns cargos não há necessidade de você ficar lá batendo ponto todo dia. Então tem muita gente trabalhando de casa e isso vai acontecer com muitas empresas que já até fecharam as portas e falaram assim, gente, não trabalha todo mundo de casa. Não precisa vir mais ninguém não, mesmo depois da pandemia. Vão ficar todo mundo em casa, muito mais tranquilo, muito melhor. E aí, se você parar pra pensar, a sua casa pode ser tanto aqui, quanto lá na Europa, pulando entre os países sem precisar de visto de trabalho. Eu sei que pra muita gente pode parecer cansativo, tipo, de 3 em 3 meses ter que ficar mudando, essas coisas. Sim, é bem cansativo mesmo, vou falar que não é não. Com certeza deve ser muito cansativo. Então isso é pra quem gosta desse estilo de vida. O que eu tô falando é que tem muita gente que faz isso. Muitos nômades digitais ficam lá na Europa fazendo esse trâmite de país Schengen, país que não é Schengen, essas coisas todas. E assim vivem lá durante anos. Então é uma coisa possível, sabe, de se fazer. Mas agora falando sobre o visto que surgiu aí, né, que vai começar em 2021. Chama ETIAS. Esse visto não é tão complicado quanto o visto que a gente já conhece, americano, que tem lá entrevista, aquela coisa toda. Não, é mais um controle que também não tem nada a ver com coronavírus e não é só pra brasileiros, tá? É pra todo mundo que era favorecido com esse visto do Schengen, né, que você chega lá, já eles colocam, carimbam o seu passaporte, você pode passear entre os países, essas coisas. Todos os outros países, tanto brasileiros quanto outros, que já tinham esse acordo, né, que já poderiam fazer parte desse acordo, eles vão também ter que fazer o visto ETIAS. O que é? Você preenche um formulário, eles disseram que demora de 15 a 20 minutos mais ou menos para preencher. E lá tem seu nome, né, documento, onde você vive, de qual nacionalidade, essas coisas normais. E aí você paga uma taxa de 7 euros, que é muito barato, eu acho que é cerca de 43 reais, 50 reais, uma coisa assim. Nossa, muita diferença, né? Mas enfim, aí você paga essa taxa e aí demora de 3 dias a uma semana para eles te darem uma resposta falando, pode vir ou então não pode vir. E aí, provavelmente vai ser, tipo, se eles negarem, vai ser por coisa que você preencheu errado no formulário, com certeza, sabe? Eles vão olhar assim e falar, esse daqui corre risco de vir aqui pra ficar ilegal, coisas desse tipo, sabe? É igual o formulário americano, que também tem lá que preencher, se preencher alguma coisa errada, fudeu? Basicamente a mesma coisa, então é mais ter atenção ao formulário que você está preenchendo. E lá também você vai ter que colocar os países que você pretende visitar na Europa. Tipo, eu quero andar pelos países, isso dentro do acordo Schengen, tá? Por exemplo, a Inglaterra, a Irlanda, que eu falei que não faz parte desse acordo, não tem nada ainda. Eles podem continuar lá sem visto, chegar lá na hora, te dar o visto na hora de turista, como sempre tá tendo. Isso é pros países, que eu falei que a lista é aquele monte de país, do acordo Schengen. Então, você vai ter que falar quais desses países você vai visitar. Isso daí é um problema, talvez para algumas pessoas que não querem ter, né, uma rota muito certinha, isso aí pode ser um problema. Mas quem sabe também, tipo, você pode colocar, acrescentar, né, quando você já tá lá, talvez eles deixem você acrescentar, ainda é uma coisa muito nova, então eu não sei como é que vai funcionar essa parte. Mas assim, não é nada muito complicado, sabe? É basicamente um formulário, pagar uma taxa e você vai continuar usufruindo de tudo. E esse visto, ele vai durar durante 3 anos, então assim, vale muito a pena. E não adianta reclamar falando, nossa, mas tá caro, eles vão fazer... Não adianta reclamar, gente, o país é deles, o continente é deles, essas coisas bem entender, sabe? Se a gente quisesse fazer isso aqui também, a gente poderia. Só que isso também não é, tipo, só pros brasileiros, sabe? É uma coisa pra todo mundo, pra eles conseguirem ter um controle maior de quem tá entrando e saindo ali. E também pra, tipo, você ter a segurança de que você realmente vai entrar naquele país. Por exemplo, a Inglaterra, dependendo, você pode acabar tendo que voltar, porque você
tá indo pra lá sem visto, você vai tirar o visto na hora ali, entendeu? Então assim, até uma segurança um pouco maior de você já ter um visto, com certeza você vai entrar, tá tudo certo, tudo bonitinho. E esse visto vai começar a valer a partir do ano que vem pra todo mundo. E mais uma vez, ele não é por conta do corona, então eu não sei se eles vão acrescentar mais coisas, né, agora que tem a pandemia. Com certeza vai ter algumas outras coisas, enquanto não tiver uma vacina, tem alguns, né, procedimentos pra fazer, pra poder entrar no país. E já tá sendo adotado na Irlanda, por exemplo, que é o negócio de ficar de quarentena por 14 dias, né, entregar teste negativo, esse tipo de coisa. E quando tiver a vacina, com certeza você vai ter que entregar um certificado, né, de vacina e tal. Mas isso aí também não é uma coisa muito nova, né, certificado de internacional de vacina não é uma coisa nada nova. Mas enfim, o vídeo é esse. Eu não sei se eu consegui explicar muito bem tudo que eu queria, porque eu falo muito rápido e eu começo a me embolar assim nas explicações, mas enfim, eu tentei explicar o máximo que eu pude. E é isso, gente, quem tá aí com viagem planejada pra Europa pra passar lá um tempinho no ano que vem ou depois, sei lá, e tá assim, pronto, agora eu vou precisar de um visto. Não, relaxa, é uma coisa super simples, bem prática. Pode conversar aí com sua agente de viagem, se você não tiver agente de viagem, pode pesquisar no Google e fazer você mesmo, porque parece, eu não vou falar assim que é super fácil, né? Vai que eles colocam burocracia lá e começa a ficar complicado. Mas pelo que eu vi até agora, é uma coisa bem fácil. Ainda não tá 100% pronto, porque como eu falei, é uma coisa que vai funcionar a partir do ano que vem, então é tudo muito novo ainda. Pode aparecer outras coisas, pode ter país aqui que vai entrar ainda no acordo, ou pode criar tipos de visto. Então, até agora, tá tudo sob controle. Não se desespere. Apenas fique informado de que vai precisar de um visto. É isso, obrigada por ter assistido até aqui. E se eu falei alguma besteira, agora sim você pode comentar aí, me xingar ou o que for.